Olá, jovem de todas as idades, seja bem-vindo. Vamos hoje estudar sobre o afrouxamento dos laços fluídicos, sobre a emancipação da alma, sobretudo quando do sono, pois quando você dorme, a sua alma, o seu espírito fica mais livre e nesse desdobramento interage, interrelaciona com outros espíritos. Esses e outros assuntos vamos ver nos estudos de hoje. Vem comigo. Boa tarde a todos. Muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Mestre Nazareno nos envolva na tarde de hoje, para que tenhamos um estudo regular, um estudo aprazível, um estudo muito bom. Para iniciarmos, eu convido o nosso amigo Braz a fazer a respectiva abertura. Por gentileza, Braz, suspende a mão, por favor. Braz. Meu amigo Braz, está nos ouvindo? Boa tarde, Onemir e o Wilson, Eduardo Palmeiras. Parece que o Braz está tendo problema. Algum irmão, algum amigo aí, poderia fazer a abertura para nós, fazer uma prece? Deve estar com problema, né, Simba? Divino Mestre Jesus, nos oriente, nos ilumine, nos direcione sempre para o bem. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. Sem os seus ensinamentos, sem vós, não conheceremos o caminho do Pai. Que agora, à tarde aqui, tenhamos discernimento, inspiração, ou mesmo intuição, para estudarmos a minha, a sua, a vossa doutrina, Senhor. E mais do que estudarmos, praticando. Que praticamos o que aqui, ou que praticaremos o que aqui for falado, ministrado. Muita luz e muita paz a todos. Que Deus, o Criador do Universo, a espiritualidade toda aqui presente, nos direcione, nos impulsione ao propósito de bem servir. Sobretudo, os protetores dessa sala, nos ajude hoje, agora e sempre. Muito obrigado a todos os espíritos dos dois planos. Que assim seja, meus irmãos. Como de costume, eu sugiro ou solicito que alguém digite um número de 1 a 288, por favor. Um número de 95 não, 8 a nossa irmã Rô Estrela digitou. Muito obrigado, meu irmão. E 8. Rô Estrela, cada um de nós é responsável pelos nossos atos, ou pelos atos em si. Por isso, por que vai desanimar pelo que os outros fizeram a você? Que tem você que ver com isso? Siga em frente, ainda que o mundo inteiro esteja contra você. Você há de vencer, mesmo que fique sozinha. Continua, sem desânimo, porque você é o único responsável pelos seus atos. Isso aqui é Carlos Torres Pastorino. Então, Rô Estrela e demais irmãos, somos efetivamente responsáveis pelos nossos atos. Nada de atribuirmos, nada de responsabilizarmos outrem por aquilo que efetivamente é nosso. E quando nós praticamos uma ação ruim, uma ação benfazeja, aquilo é de nós, é de nossa responsabilidade. E não devemos desanimar em momento algum, porque somos sabedores que a divina providência, que é um ser maior, ou que Deus, vamos dizer assim, está dentro de nós. Se Deus é a nosso favor, quem poderá ser contra? Ninguém.
Ninguém mesmo. Então, nós somos extremamente responsáveis pelos nossos atos. Ah, porque ali o vizinho dá tudo certo, porque o filho dele consegue as coisas, o meu não consegue, dá tudo certo lá, o chefe da seção, onde eu trabalho, com o compadre, com a comadre, as coisas de uma certa forma enleiram, vai retinho. E para mim bate nas curvas, bate nas tabelas, nada ocorre. Tudo tem uma razão de ser. Seja bem-vinda, fraterna e João Memi. A Sala Luz no Caminho. Então não devemos reclamar, porque estamos na família que merecemos, temos o marido, a esposa, os filhos e os respectivos parentes que merecemos, que precisamos. As pessoas que nos aconchegam, que vivem conosco, são pessoas que efetivamente corroboram e que são elas mesmas responsáveis pela nossa evolução. Boa tarde, menina. Então, muito bem, Roistelo está aí. E todos os demais da sala, os admiradores, os espíritas, os admiradores da doutrina, e mesmo os que estão aqui pela primeira vez, não devemos reclamar daquilo, dos nossos atos, daquilo que muitas vezes fazemos, aquele rompante inicial, porque tudo é de nossa responsabilidade. E muitas vezes, meus irmãos, nós solicitamos isso quando do planejamento reencarnatório, quase sempre. Abdu, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Então hoje, meus irmãos, vamos estudar relativamente a emancipação. É você dar liberdade a seu espírito, emancipá-lo através do sono, através de uma fraqueza física decorrente de uma doença. E vamos abrir aqui agora, irmãs, parece que foi a Isis que colocou, e a própria Sil também, que o nosso grande humorista, Chico Anísio, acabou de desencarnar, acabou de falecer. É uma pessoa que promoveu alegria, promoveu bastante alegria no meio televisivo brasileiro. Então acabou de falecer. Que a espiritualidade e que o próprio espírito Chico Anísio passe, por um período de pouca duração em termos de conturbação. Porque somos sabedores que quase todos espíritos, ao desencarnar, ao morrer, ele tem um estado perturbatório. E aqui é muito oportuno de gente dizer que a encarnação, o desencarne não significa morte. Você pode morrer e continuar encarnado, ou seja, continuar vinculado ao soma, ao corpo físico. O desencarne propriamente dito pode ocorrer horas depois, dias, meses, anos, até séculos. Somos sabedores e a literatura espírita é bastante densa nesses casos, que o desencarne de alguns espíritos ou de alguns irmãos nossos ocorreram muito, mas muito após a morte física. Então tá aí, que a espiritualidade, que Deus, que os espíritos amigos acolham o espírito Chico Anísio, e o encaminhem ao local devido. Emancipação da alma. Então, após o desencarne, a emancipação da alma, e mesmo encarnado, nós temos a emancipação, e essa emancipação, ela pode ocorrer num estado doentio, num estado de dormência, ao dormir propriamente dito, no sono e nos sonhos. Hoje vamos ficar mais especificamente relativo ao sonho, porque esta emancipação pode ocorrer na letargia, na catalepsia, que são mortes aparentes, no sonambulismo, êxtase, que já é um desdobramento assim
muito forte e contundente, a dupla vista. Pois bem, esses estados proporcionam uma liberdade ou emancipação da alma. E na própria liberação espontânea, né? E uma das coisas que também o Braz gosta de falar muito nesses desdobramentos, que tudo isso aí é um desdobramento, né? A própria mediunidade, quando você, numa dupla vista, há um desdobramento. Também é dado a essa emancipação espiritual, por isso que ocorre. Kardec começa perguntando se o espírito encarnado, ele, na própria carne, no próprio soma, ele permanece assim alegre e de bom grado. Aí os irmãos maiores, os espíritos, responderam ao Kardec que seria a mesma coisa de perguntar se uma pessoa condenado ou condenada ao cárcere sentia feliz se ali estava de bom grado. Na verdade, o espírito encarnado, o espírito na carne, ele almeja, ele sempre direciona os pensamentos e aguarda com ansiedade o momento de voltar à sua verdadeira pátria, ou seja, a vida espiritual. E na verdade, meus irmãos e admiradores da doutrina dos espíritos, nós não temos vidas, nós não temos múltiplas vidas, uma vida, duas vidas, nós temos uma vida só. Deus nos criou, simples e ignorante no saber, e fomos estagiando do átomo e culminará com o arcanjo. Posteriormente haverá o processo evolutivo, mas o que nos foi dado a saber, dada a nossa compreensão atual, é que a nossa vida, em termos evolutiva, essa jornada vai do átomo ao arcanjo. E isso está muito bem consignado na questão 540 do Livro dos Espíritos. E falar a questão 540, deixa eu falar uma curiosidade aqui, que possivelmente tem muitas pessoas que não sabem, ou se sabem já esqueceram. A gente pergunta muitas vezes quantas questões tem o Livro dos Espíritos. Uns falam 1018, outros 1019. Vocês sabem o porquê 1018 e 1019? É porque na edição francesa do Livro dos Espíritos, a questão 1011, ela foi pulada, ela não existe. De 1010 passa para 1012. Você pode pegar o seu Livro dos Espíritos, se ele foi traduzido ipsis liter, como efetivamente foi grafado na versão francesa, não existe a questão 1011. Então da 1010 passa para 1012. Então por isso que não há. Então é plenamente correto se nós falarmos que tem 1018 questões ou mesmo 1019. Se falar 1019, estamos reportando ao que ao Livro dos Espíritos grafado na França, né? E 1018 foi algumas traduções que efetivamente, não vou falar que era erro, mas talvez alguma questão que ficou perdida quando foi para gráfico. O certo é que não tem a 1011. Como poderemos julgar a liberdade, uma vez que, quando do sono e o sonho propriamente dito, o espírito entabula, ele organiza em grupo trabalhos, ele interage com outros espíritos. E se não fosse o sono, que é praticamente uma morte, e já disse certo pensador de outrora que o sono é você morrer a cada dia. Se não fosse essa liberdade proporcionada à alma, né? Porque a alma, segundo Kardec, é o espírito na carne, esses espíritos missionários dificilmente aceitariam uma missão, uma vez que eles ficavam íncitos dentro da carne.
Eduardo coloca, interessante, o meu não tem a 1011, é a da FEB. Mas na verdade, então, por isso que é 1019, tá, Eduardo? A questão 1011, ela, no verdadeiro livro dos Espíritos, verdadeiro não, todos são verdadeiros, né? Mas na tradução, no livro francês, no livro dos Espíritos francês, ele não tem a 1011. Foi quando foi para o prelo, né? Não teve. Tive um sonho, veja aí, Pedrinho, essa é para você. Pedrinho, há poucos instantes, disse o seguinte: olha, ultimamente, Décio, eu estou tendo visões, eu tenho pensamento forte de encarnações. Ele não usou a palavra encarnações anteriores. Será isso o que significa? Aqui a espiritualidade afirmou a Kardec que é natural, tudo depreende e leva a crer. Aliás, não falou, a espiritualidade não disse dessa forma, ela disse sim, quando do sonho, muitas vezes, quando entabulamos conversações com espíritos, podemos conversar com espíritos de encarnações anteriores, de mundo anteriores, de outros mundos e de encarnações anteriores. Quando, e ocorre muitas vezes de não lembrar, Pedrinho, você falou que o seu pensamento, e quando você acorda você não está lembrando, a espiritualidade diz que muitas vezes nós entabulamos conversação com espírito relativo a 2 ou 3 encarnações anteriores, vivências anteriores, né? Espíritos afins. Tive um sonho extravagante, um sonho horrível, quer dizer, que nada ligava uma coisa com outra, muitas vezes até de um amigo, uma pessoa proba, uma pessoa honesta, uma pessoa criteriosa e virtuosa, e no sonho eu observei que ele estava fazendo alguma coisa cuja sua... E o que é isso, Décio? Perguntaram a Kardec o que é isso, e os imortais disseram que, segundo a sua visão, essa pessoa a qual você refere que eticamente é uma pessoa ética, uma pessoa de caráter, uma pessoa virtuosa, uma pessoa proba, mas em vidas pretéritas assim não era. E quem é você para imaginar o seu caráter interno, a sua moral, o que ele pensa? E somos sabedores que quando deste desdobramento encontra espírito com espírito, há um suspender do véu, há uma clarificação das coisas. Em outras palavras, nem o pensamento esconde, o espírito esconde de outro. Sandra Salviano coloca: eu lembro de tudo. E normalmente essa lembrança de tudo que se sonha são sonhos voltados a essas vidas, as ocorrências de vida próxima, né? Ou mesmo você pode entabular conversações ou conversação com pessoas encarnadas que estão com a alma também emancipada. Existe caráter. Esse caráter, a grosso modo, Sandra, poderíamos falar a virtude ou os vícios que posteriormente dos mesmos nós materializamos em ação. Então é caráter. Se eu tenho uma ação virtuosa decorrente de um conhecimento meu, diz-se, Décio tem um caráter bom. Mas se por outra, aquela pessoa é voltada ao vícios, combate sempre as leis divinas que estão dentro da sua própria consciência, ou seja, faz-se o mal, diz-se pela mesma forma que aquela pessoa tem um caráter ruim. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. É natural que ela fica, conforme diz os hindus, e bastante antes de Kardec, que ela fica presa ao mesmo por um cordão de prata. Ela não desvincula. E a espiritualidade diz que difere-se um espírito na carne, ou seja, um espírito encarnado daquele espírito errante,
E erraticidade, espírito errante, não é aquele que erra, né, meus irmãos? É aquele que está aguardando uma encarnação a posteriori. Então ele, na erraticidade, planeja a sua encarnação futura. Diz a espiritualidade que o espírito errante conhece o espírito encarnado, o espírito vivo, vamos dizer assim, entre aspas, o espírito na carne, de um vivente como nós, por este cordão de prata, né? Por esse cordão fluídico que o liga junto ao corpo. E quando falarmos de êxtase, que já é uma emancipação superior muito ao sono, tem que ser muito bem, não digo verificada, muito bem olhada e assessorada pelo nosso espírito protetor, porque vamos para o mundo e ficamos tão assim, com os laços fluídicos frouxos do corpo, ficamos tão emancipadamente que muitas vezes podemos não querer voltar ao mesmo. Então aí, que é o meu anjo de guarda, que é o meu anjo protetor, que a divina providência tem que estar, né, sempre atenta, e sempre estão, para evitar um desenlace. Eduardo Palmeira coloca que erraticidade, nome dado ao período entre a encarnação, errante, desencarnado, que ainda necessita encarnar. Então o espírito errante é aquele, não é aquele que erra, mas é aquele que está num processo que intermedia duas encarnações, está planejando. Pedrinho diz que eu passei lá, até agora, há pouco, eu estava sob efeito de medicação dessa, estava muito bem, mas agora já não estou tão bem assim, está me dando uma tristeza que eu não sei de onde vem. É verdade que as drogas em si, elas, não estou falando que o que está ocorrendo com você é isso, Pedrinho, mas a droga em si, tem chás alucinógenos, você tem drogas efetivamente conhecidas que promove e dá uma libertação tão grande à alma que promove desdobramentos. Por exemplo, tem aquele chá ayahuasca, o chá de Saint-Daime, esses próprios narcotráficos, a pessoa injeta, cheira, ou toma, né, a própria bebida alcoólica, que é de uma certa forma autorizada, promove desdobramento espiritual. Pode, muitas vezes, essa droga, esse remédio que você tomou, sensibilizar ou atuar das suas sinapses nervosas no seu cérebro, haver um pequeno afrouxamento dessas sinapses e dar uma liberdade maior do seu espírito. Em ele tendo consciência e vendo o seu corpo e as mazelas e a doença que o mesmo está submetido, e mesmo se não tiver doença orgânica, mas se você toma uma droga, se você toma um remédio, necessariamente é em decorrência de uma doença, essa tristeza é natural. É natural porque, como vimos anteriormente, a espiritualidade responder a Kardec, o corpo, o soma, cerceia a liberdade do espírito. Então isso é possível, Pedrinho, mas não significa que é. Ainda esta circunstância é de modo de nos ensinar que não deveis temer a morte, porque todo dia morreis um pouco. Todo dia morreis um pouco. Então, na verdade, quando você, em decorrência de alguma droga, quando você ao sono, quando você, muitas vezes, através de um hipnotismo, ou de uma não é, como que eu diria, voltar a vidas passadas, coloca na tela que eu me esqueci o adjetivo, você promove ao espírito esta emancipação pelo afrouxamento fluídico. Regressão de memória, né? Muito obrigado, Eduardo. Pela regressão de memória, você que seria um afrouxamento fluídico
estimulado, né? Você pode perfeitamente, né, ocorrer. E veja bem, a regressão de memória, meus irmãos, veja bem a diferença de uma mediunidade de um caso típico de animismo. Você faz uma regressão de memória em uma pessoa, ela vai uma, duas ou três encarnações, digamos que foi numa encarnação anterior. Lembra-se naturalmente e estando nesta encarnação, por exemplo, ele era um alemão, a terra da nossa parceiro Asser. Era um alemão. E ele começa a escrever naturalmente em alemão. As pessoas, ao terminar esse processo regressivo e ele voltar ao natural, está lá explicitamente, de forma clara, a escrita em alemão. Isso aí pode, e normalmente, dada essa regressão, não é uma mediunidade. Ele esteve naquele processo reencarnatório, lembrou e colocou, vamos dizer, aquela poesia. Ele poderia ser um poeta. Então, isso aí não é uma mediunidade. Por que não é uma mediunidade? Não veio de outro espírito, veio do próprio espírito. É um ato anímico. Veja bem, um caso que pode, não, isso aí ele não sabe o francês, escreveu o francês. Pode naturalmente não constituir uma mediunidade. Uma vez que eu fui ao centro espírita, Sandra, depois de muitas idas, até que nesse dia eu voltei tão mal de lá, mas tão mal que nunca mais eu fui. É possível isso, Pedrinho? Pode, tranquilo. Mas veja bem que não é o centro espírita que lhe proporcionou isso. Lá no centro espírita, naturalmente, há uma abóbada fluídica que protege dos maus espíritos. E antes mesmo de você chegar, ou quando alguma pessoa sofre essa influência maléfica de espírito dito obsessores, e muitas vezes dada uma abertura que nós proporcionamos a entrada. Se nós abrimos a janela, se nós não vigiamos, se nós, vamos dizer, não oramos, nós estamos passivos e sintonizados a esse tipo de vibração. Então, na verdade, e quando o Rô Estrela inicialmente escolheu o número 13, eu me esqueci, os atos são nossos. Não foi um espírito ruim que chegou e influenciou você. Sim, pode até ter sido, mas de uma certa forma você deixou a guarda aberta. Muito bem. Numa palavra, o sono influi mais do que supõe a nossa vida. É como a 459, né? Os espíritos influenciam a nossa vida. Rodax e Beatriz Costa, seja bem-vinda à Sala Luz no Caminho. A espírito, o seu anjo simpático, aquele espírito que está constantemente próximo a você, te inspira, que é diferente de intuição, né? Intuição é alguma coisa mais do passado. Você sonhou, o espírito falou lá, e a hora que você acordou, você lembra. Então, o passado, aí no caso é a intuição. Ali o espírito te inspira, não passa por ali não, vai passar uma carreta e você pode ser atropelado. Mais do que nós imaginamos. Pela mesma forma é o sonho. O sonho, numa palavra, o sono influi mais do que supõe em nossa vida, porque dentro do sono existe o sonho. E textualmente, até para a gente, textualmente a espiritualidade, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores se assentem, né? E no caso, aceitam, vamos dizer assim, encarnar com um processo missionário, ou com uma missão. Por quê? Porque através do sono, ele constantemente está em seu mundo, em relação com seus congêneres, né? Vamos assim afirmar. Ame Quart, seja bem-vinda, paz e luz. Décio, mas nesses momentos de angústia e tristeza, não dá para prestar atenção na vida, em nada. Só vem angústia e tristeza, é uma sensação horrível.
Sim, mas Jesus disse, Pedrinho, e nessa hora nós devemos ser religiosos, e a própria ciência diz que o homem religioso ele vive mais, e foi comprovado cientificamente. Ele foi comprovado cientificamente. Você deve, eu estava lendo um PVT aqui, e você deve, Pedrinho, ver que nada ocorre com você se de fato aquilo não é oportuno e não é uma coisa para efetivamente acontecer e corroborar na sua evolução. Se você está sofrendo, é para você tomar o remédio. Se você toma um remédio, você coloca o carro nos trilhos, você replaneja. É o caso da dor. Os escândalos são necessários, mas ai da mão por aquele que o escândalo vier, disse Jesus. Então, o que podemos dizer doutrinariamente é que você internaliza esse sofrimento e veja que você não está sozinho sofrendo e sofra com amor. Porque é através do sofrimento, através da dor, que você toma alguma coisa para aplacar ou para fazer uma cura respectiva posteriormente. Acontece também que os maus espíritos aproveitam do sonho para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Olha o que estávamos fazendo. O ladrão dificilmente entra numa casa cuja janela não está aberta. Se tem um carro com tranca e outro sem tranca, ele vai no sem tranca. Então isso significa dizer, meus amigos e irmãos, que devemos estar com a porta fechada, devemos estar com a porta aberta. Você, nesse caso específico, Pedrinho, que está de uma certa forma fragilizado, está um pouco triste, está um pouco contrito, o coração um pouco apertado, pensa positivamente, faça uma oração, pensa no seu guia, no santo que você é devoto, enfim, né? Pense coisas altruístas, pensa coisas positivistas, porque tudo é decorrente de nossas ações. E normalmente é da nossa própria vida. Acontece também que os maus espíritos aproveitam no sono, como se nós, um belo dia, eu tenho uma pequena chácara, aqui eu estava lá e tinha uma bicicleta, eu saindo, estava a porta aberta. A minha cunhada, a Ruth, falou assim, Décio, a porta está aberta. Eu falei, não, nós vamos ali. Seja bem-vindo, Darquinha. Nós vamos ali e, momento contínuo, voltaremos, não tem perigo, não. Aí ela disse-me uma frase, um jargão, que é popular e conhecemos. Olha, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, em outras palavras, Décio, essa bicicleta está muito à vista. Fecha essa porta, fecha essa janela. Porque passa uma pessoa e vê, a coisa está tão simples. Então, isso são as nossas ações, os nossos comportamentos. No sono, nós não precisamos ser maus para atrairmos espírito da mesma laia, da mesma estirpe. Bastamos ter tendências para tal. Eu não preciso roubar, extorquir, matar, mas se eu tenho tendências para tal, espíritos que estão nesta sintonia, eles tranquilamente vão me inspirar para que eu faça essas mazelas, para que eu pratico esses atos. Por quê? Porque sentem felizes em ter mais espíritos, em ter mais amigos junto aos mesmos. Tente, Pedrinho, tente, não é complicado não. O querer é poder. Você é capaz. Nós somos aquilo que pensamos. E se você pensar, e muitas vezes pensar é aquilo que eu falo, se você quiser ganhar uma bicicleta, não pense só em ganhar a bicicleta, não pense em fazer aquele curso, não pense em entrar na academia.
Você pensa andando na bicicleta, pensa o professor ministrando o curso para você, você pensa caminhando na esteira elétrica, porque pensamento é energia. Pensamento precisa do fluido para deslocar de um momento A a B, e ele altera o fluido cósmico. Em alterando o fluido cósmico para melhor, consequentemente você vai atrair vibracionalmente espírito para no mesmo campo. Então pense bem. Mentalizar ideias boas, né, Nando? Extraordinariamente boa. Por que, meus irmãos, nós lembramos? Porque não nos lembramos sempre do sonho? Isso aí você, anteriormente, na área de texto, até falou. Em o que chama sono, só há repouso do corpo, visto, e nós sabemos, que o espírito, ele não precisa descansar, ele está constantemente em atividade. O corpo, sim, sente dores, sente cãibra, sente vontade de reparar, e é necessário que eu faça, mas o espírito não é necessário. Recobra durante o sono um pouco de sua liberdade, que é o espírito, né? E se corresponde com os que são caros, o que nós falamos. Pode ocorrer neste mundo, no orbe terra, como pode ocorrer em outros mundos. Está dizendo aqui a espiritualidade. Então, na verdade, meus irmãos, há essa flexibilidade, há essa emancipação. E nessa emancipação, a gente faz essa entabulação, a gente faz esse interrelacionamento. Normalmente ocorre com o espírito do nosso agrado, da nossa sintonia, do nosso padrão vibratório. Mas, Décio, eu posso receber e ter ações e ter uma sintonia com um espírito menos evoluído do que eu, perfeitamente, como a espiritualidade diz. E aí é o caso da velha porta aberta. Orai e vigiai. Orar e vigiar, meus irmãos, não é simplesmente orar de olhos abertos, né? Olhar de olhos abertos. Certa feita eu fui em um centro, eu estava olhando lá, a pessoa olhando, todo mundo de olhos abertos lá, e eu perguntei, depois eu conversei com um amigo lá, falei, mas por que várias pessoas com os olhos abertos? Aí o dirigente lá disse, não, porque aqui nós adotamos o princípio kardeciano que diz orai e vigiai. Aqui por isso aqui que as pessoas oram de olhos abertos. Isso foi só uma descontração. Na verdade, isso não ocorreu, meus irmãos. Mas tem pessoas que acham que orar e vigiar é você orar de olhos abertos. Nada disso, né? Orar e vigiar é você orar com o coração. Orar de mente, não simplesmente pronunciar as palavras aos ventos, né? Pronunciar palavras adocicadas e bonitas, palavras que saem perfumadas, vamos dizer assim, dos lábios, que não tem contextualidade nenhuma. Zaque 87, seja bem-vindo. A luz no caminho. Então, tem que orar. E não importa as palavras e a quantidade dita. Jesus disse, quando orardes, entre para o seu quarto, onde tem 2 ou mais pessoas reunidas, ali estarei. Esse entrar para seu quarto não é eu fechar fisicamente em meu quarto, como aqui estou, mas entrar para dentro de mim e pensar efetivamente. Mas, Décio, nesse aspecto você está referindo que se eu orar, fazer uma prece ou uma oração com palavras decoradas não tem validade? Perfeitamente tem. Perfeitamente tem. Desde que você, ao proferi-las, ao proferir as palavras, pensa. Pai nosso, por exemplo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, né?
Então, eu estou santificando as suas ações ou o seu reino que está dentro de mim. O que eu estou fazendo para sublimá-lo? Cada palavra, perdoai as vossas ofensas, como eu perdoo os ofensores, ou perdoai as minhas dívidas, como o Senhor também as perdoa. Será que isso eu estou fazendo? Então é você pensar com consistências nas palavras afirmadas. Então a oração decorada também tem valia. Porém, se você as cria, ó meu Deus, me ajuda, eu sou tão frágil, façais com que eu, na minha pequenez, eu tenha um discernimento correto para implementar esta ou aquela ação. Meu filho precisa fazer isso ou aquilo, minha esposa, meu esposo tem que tomar essa decisão, dá-me uma inspiração nesse momento. Ora, o que ocorreu aqui? Ocorreu um falar precedente de um pensamento, advindo de um pensamento anterior. Então eu pensei, eu fiz uma pequena oração advinda do próprio coração. Não foi palavra jogada ao vento. Maria Vasconcelos e Beatriz Costa, seja bem-vinda à sala Luz no Caminho. Você perdoa, eu perdoo, nós perdoamos, né? Então, na verdade, e relativamente ao que o Salmo 115 está dizendo, você primeiro tem que perdoar-se a si próprio. Se você não perdoa a você mesmo, como você vai perdoar as outras pessoas? É a mesma coisa do amor. Para você amar, para você doar, para você expandir o amor ao outrem, ao próximo, amar a Deus sobre todas as pessoas e o próximo como a ti mesmo. Para você amar o próximo, é como você colocar água em um copo. Você jorra ou entorna devagar a água no copo, vai colocando, ele passa aquela silhuetazinha próxima à borda, você vai colocando, ela vai derramar, você continua colocando, ela derrama. Aquela água que transbordou, aquela água que foi o excesso, é que você vai doar. Assim é o amor. Você precisa ter muito amor, você precisa transbordar de amor para doar. Porque você só doa aquilo que você tem. Se você o tem em excesso e amor não existe em excesso, você, consequentemente, também faz essa respectiva doação. Então você precisa, muito obrigado, Salmo, ou a espiritualidade que me inspirou nesse momento a dar esse exemplo, agradece. Então, na verdade, só damos aquilo que temos. Pela mesma forma, o perdão. Você, quando perdoa, você é que mais ganha, porque o seu inimigo, aquela pessoa, aquela mágoa, aquela ânsia que te corroía, aquela dor interna, você vai desfazê-la. E isso ocorre com ciúme, pela mesma forma. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Ou seja, a gente precisa dormir, a gente precisa estar plenamente naquele terceiro sono, ou seja, o olho para a direita, para a esquerda, para dar a emancipação à alma, ao espírito. A espiritualidade diz não. Essa emancipação da alma espiritual, ela pode ocorrer, como nós falamos, essa liberdade ocorrer através de uma doença, através de uma anestesia. Quantas e quantas vezes você está naquele estágio, próximo ao sono propriamente dito, meio barro, meio tijolo, né? Naquela penumbra, e ocorre de rampassant uma ideia, e aquela ideia, muitas vezes você ouve vozes. E o que são essas vozes que você ouve? Outras vezes você ouve um ventinho soprando, outras vezes você ouve inclusive frases completas. O que é isso, senão o seu anjo de guarda querendo falar com você,
o seu espírito protetor, o seu santo, se é que você tem algum santo devoto, né? É o seu santo te intuindo, te inspirando, te direcionando para a razão correta, contribuindo com o seu processo evolutivo, trabalhando na sua reforma íntima. Então, isso ocorre quando estamos promovendo a emancipação, estamos dando a liberdade. Isis disse: eu sempre ouço chamar o meu nome, principalmente quando estou no maior ronco. E veja bem, o que poderá ser isso? Não digo que é, mas poderá ser muito bem uma alma, um espírito muito afim que quer entrar em contato, está sentindo a sua falta, tá? É a hora de você orar, é a hora de você, né, rezar, é a hora de você fazer uma prece a esse espírito. Isso é plenamente explicável. Pedrinho coloca: quando a gente tem sonhos esquisitos, sonhamos com artistas que jamais poderíamos encontrar acordados, pessoas famosas em geral, que pode significar. Kardec, Pedrinho, fez esse questionamento aos nossos imortais e eles disseram o seguinte: quem somos nós para dizer que aquela pessoa é um artista? Muitas vezes ele não é, quando acordado, e a gente sonhou com ele que é um artista. Ou muitas vezes a gente fala com uma pessoa famosa, ela é famosa em termos materiais ou de alguma qualificação relativamente ao vil metal, né, que a elevou socialmente, mas em termos morais, em termos espirituais, muitas vezes até inferior a nós. Ou por outra, você pode estar muito bem fazendo alguma entabulação ou tendo algum interrelacionamento com o espírito de uma vida pretérita, de um espírito de outro mundo, de um espírito de uma alma cuja evolução está bem de forma anterior. Pode também, pela mesma forma, e Deus assim concede, você, em desdobramento, ir um pouco de forma ulterior, ir para frente. Mas veja bem, esse ir para frente, viajar no futuro, lhe é concedido desde que isso ajude na sua evolução. Na verdade, espírito protetor, anjo de guarda, não pode dizer o que nós devemos fazer. Ele sim inspira-nos. Jesus disse: ninguém conhecerá o reino dos céus se não for por mim. Eu sou a verdade, o caminho e a luz. Ninguém conhecerá o Pai senão por mim. Mas ele não salva ou não salvará ninguém. Nós salvaremos com as nossas obras, fazendo o que ele deixou como exemplo. Nós precisamos interiorizar o exemplo que ele deixou. Não é verdade, São? Então, a salvação compete-me, compete a nós próprios. Jesus não salva ninguém. O que precisamos? Foi dito há poucos instantes na palestra. Eu preciso arrepender, preciso regenerar, preciso expiar. Salmo 115 me dá um tapa no rosto, fisicamente. Em primeiro lugar, ele precisa arrepender. Ele arrependeu, ele está salvo? Não. Ele precisa regenerar. Muitas vezes essa regeneração consiste em propagar moralmente o erro de se dar um tapa no rosto. E, em terceiro lugar, o expiar é ele sentir um sofrimento, sentir uma dor moral que é superior à dor física. Puxa vida, eu dei o tapa no Décio, e isso é extraordinariamente ruim e não é politicamente correto e eticamente pior ainda. É uma coisa que não se faz. Então, no momento que ele arrependeu do tapa, no momento
em que ele regenerou, o sofrimento e o arrependimento de ter dado o tapa já é a expiação. Aí sim, há a salvação consequente. Não se salva naturalmente por simplesmente arrepender e aceitar. Eu aceitei Jesus, salvei? Não. E cadê as suas obras? Sedes humilde como esta criancinha, porque o reino dos céus está para as mesmas, assim como eu estou para vós. Então, esta humildade é a pureza de coração, é a simplicidade no ser, é a pureza de caráter, né? Não ser nariz empinado, trabalhar a sua reforma íntima, trabalhar os valores morais. Estando desprendido da matéria, atua como o Espírito sobre. Veja bem, vamos fazer a pergunta, questionar como efetivamente aqui está. Estando desprendido da matéria e atuando como Espírito, sabe o Espírito encarnado qual será a época de sua morte? Veja bem, como a gente tem uma liberdade, de uma certa forma, há esses afrouxamento do laço fluídico, Kardec perguntou, nesse aspecto que nós estamos, de certa forma, mais emancipados, nós podemos adivinhar, saber, aquilatar quando vamos morrer, quando vamos desencarnar, como vão para a pátria espiritual? A espiritualidade disse, olha, acontece muitas vezes da gente pressenti-la. E isso, naturalmente, pode. E não raro, são pessoas que sabem anos, e se a gente esforçar um pouco, a gente sabe mais ou menos, a gente tem uma ligeira intuição de quantos anos a gente vai viver, de como a gente vai viver. Nossa colega está falando que temos 5 minutos aí. Muito bem, e obrigado, Asta. Então nós sabemos, não rara as pessoas têm esse conhecimento. Eu não sei, pode até acontecer, mas eu não sei por cargas d'água, e eu já até falei isso com a colega Wassa, com a nossa parceira, eu tenho alguma coisa que vou desencarnar, ou pelo menos morrer, né? Porque nós vimos agora mesmo que a morte não é a mesma coisa de desencarnação. Eu vou viver alguma coisa em termos de 84 anos. Muito bem, Silvio, eu vou franquear os minutos para ela. E a 412, que é a nosso último questionamento, pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Ou seja, o espírito durante esse despreendimento, o corpo, falamos que quem precisa de repouso é o espírito, o corpo não. Aliás, o contrário. Quem precisa de repouso é o corpo, o espírito não. O espírito está. Mas aí Kardec, muito sagaz, muito objetivo, e que gosta de destrinchar e procurar exaurir todas as dúvidas, ele disse o seguinte, pode nos desdobramentos o espírito fatigar o corpo? Né? A espiritualidade perfeitamente. Porque, e fez uma associação muito boa, ele diz que é como o espírito em sono, em desdobramento, é como um balão de oxigênio amarrado em um poste, em uma haste. Então, o balão sofre ao revés do vento e o próprio gás que o impulsiona para cima, ele mexe com o poste, mexe com a haste, então fatiga. O espírito pode muito bem, dada o seu trabalho, lá está fatigando o corpo. E já ocorreu muitas vezes com você. Você quantas e quantas vezes já falou, gente, mas hoje eu acordei, parecia que tem um prédio em mim, eu acordei e estou cansado. O que pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido que seu espírito, entre aspas, né, porque nós somos espírito, o espírito em desdobramento, em emancipação, participava de algum trabalho, um trabalho, digamos, não dócil, e isso refletiu no soma, na parte somática, no corpo em si. Então você acordou cansado.
Mas nem sempre, viu, gente? Nem sempre só ocorre. Pode dispneia, você roncando, falta de oxigênio, tem muita coisa. Mas pode ocorrer o cansaço devido à influência do espírito. Então, o espírito influencia a matéria e vice-versa. A matéria influencia o espírito. Muita paz, muita luz. Agradecemos a participação da espiritualidade dos dois planos. Eu vou passar a fraterna aqui, a mesma quer nos dar um recado. Muita luz e muita paz. Depois nós passaremos a prece final. Um beijo em vossos corações. Salmos, um beijo a você, tá? Meus queridos, hoje eu estava ouvindo aqui a situação do meu querido Pedrinho. E é uma situação em que muitos, atualmente, na atual conjuntura, meu amorzinho, encontramos muitas, como você, Pedrinho, muitas pessoas estão com problema de depressão. Digo isso porque recebo muitos clientes com problema de depressão. Esse problema de depressão muitas vezes advém de um princípio de vida que você teve ou de alguma mágoa que você guardou por muito tempo. A mágoa, a tristeza, o aborrecimento, a chateação ou algum tipo de tratamento que você teve de princípio de vida e você, por certo, achou uma facilidade na bebida, talvez, e isso realmente trouxe muitos problemas para você e muitas outras pessoas que eu conheço e que aqui estão também. Ótimo, Pedro. Se você não bebe, melhor ainda. Mas muitos bebem, viu? Se escondem na bebida, de alguma forma, tá? E realmente o remédio sempre nós chamamos de droga, viu, fofinho? Não é droga no sentido negativo da palavra. Não é isso exatamente, viu, fofinho? Acontece que a droga, o remédio é considerado droga, se chama droga, tá? E realmente o remédio que você toma para depressão, quando você deixa de tomar muitas vezes, se você por um acaso doou sua energia de alguma forma, você vai se sentir enfraquecido, entendeu? Porque nós somos doadores também. Eu sou uma pessoa que sou doadora. Não posso ir ao hospital, por exemplo, eu fico mal. Então, conclusão, realmente as pessoas doadoras de energia, elas perdem a sua energia com muita rapidez e entram numa depressão, tá? Isso é normal nessa situação. Veja bem, sabe aquele momento que a gente pensa, presta bem atenção a isso, que é importantíssimo. Sabe aquele momento que a gente pensa que chegou no limite das próprias forças e que não vai mais conseguir avançar? Quando não temos as lágrimas e tudo parece um grande vazio, é isso que você sente, né? Esse momento que não importa a nossa idade, pensamos que já é o fim. E um desânimo enorme toma conta da gente. Esse momento, ao contrário do que parece, é justamente o ponto de partida. Se chegamos a um estado em que não avançamos mais, é que devemos provavelmente tomar uma outra direção na vida. Quando chegamos a esse ponto, é sinal de que alguma coisa deve ser feita. Não espere que os outros construam para você, meu querido, minhas queridas. Planeje e faça. Faça. Eu sempre falo aqui que você é responsável pelos seus próprios sonhos. Nas obras da vida, não precisamos de arquitetos. Com um pouco de imaginação e muito de boa vontade, podemos reconstruir sozinhos a casa que vamos morar. É humano se sentir fragilizado, muito humano isso. Todos nós passamos por situações assim.
Às vezes é até mesmo necessário para que a gente tenha ciência que não somos infalíveis, não somos super-heróis, mas seria desumano parar por aí. E injusto. Para os outros, mas principalmente para com você mesmo, recomeçar é a palavra. Recomeçar. Recomeçar a cada vez, recomeçar a cada instante, recomeçar a cada situação negativa que você sentir, você recomeça. Respira fundo. Respira fundo. Puxa a energia cósmica para dentro de você, do seu chakra. E solta a energia negativa que você acumulou. Então, a cada fim de uma estrada, insista. Se alguém te feriu, cure-se. Cure-se. Não se deixe ferir, ame-se. Ame-se muito. Se te derrubaram, levante-se. Levante-se. Se não gostam de você, ame-se, querido. Ame-se muito. Sabe? Erga-se, erga a cabeça. Olhando para baixo, só podemos ver os próprios pés, né não? É preciso olhar para frente. Tenha uma atitude positiva. É sempre possível fazer alguma coisa quando nós estamos em situação negativa. Podem acreditar. Não é o vizinho, não é o amigo, não é o outro que vai fazer por você. É você. Porque quando você realmente se amar muito, porque veja bem, Jesus disse, amai ao próximo como a você mesmo. Então, se nós não nos amarmos, nós não teremos amor para dar. Então, primeiramente, ame-se muito. Porque quando a gente se ama, não tem ninguém que possa nos derrubar. Pode acreditar no que eu estou falando, porque realmente eu tenho prática desse assunto. Eu sei do que eu estou falando. Acredita e faça. E mais uma vez, eu espero que eu tenha ajudado algumas pessoas aqui nessa sala, tanto encarnados como desencarnados. Eu sei, é uma coisa mecânica. É isso mesmo, fofinho. É isso mesmo. Sabe? É uma coisa que vem de dentro, né, lindo? É uma coisa que vem de dentro. E essa coisa de dentro é que você tem que modificar. É isso que você tem que, quando sentir, tirar fora. Arranca fora. Não quero isto para mim. Sabe? Faça isso de verdade. Tá? Porque, na verdade, você pode achar que não é mágoa hoje, mas foi mágoa um dia lá atrás. Sabe? Foi mágoa um dia lá atrás. Nem quando você é criança, talvez. Que você nem lembre do que aconteceu. Mas aquilo ficou guardado. Isso é uma questão apenas, às vezes, de você conversar com um psicólogo, talvez, que você possa estar com ele, para que você possa abrir a sua vida e ele vai te mostrar onde que começou. Porque sempre tudo tem um começo, um meio e um fim. Então você pode estar no meio de uma situação, mas vai buscar o fim. Ah, vai. Né? Como todos aqueles que se encontram em situação negativa. Né? Bom, eu vou aqui terminar, conforme foi me pedido. Pedindo a Jesus, meu mestre, e aqueles meus guias que me dirigem as palavras, que tudo isso que foi dito hoje pelo nosso irmão Décio venha nos acrescentar cada vez mais. Que nós possamos ver a luz que vem de cima, que nos inunda, que nos abre a alma, que nos faz com que nós sintamos cada vez mais filhos de Deus. Que nós sintamos que aqui estamos por um período e não eternamente. Que nós sintamos o amor de Deus em nós, dos nossos guias, de Jesus, nosso mestre, de Maria, nossa mãe. Eu sempre digo isso,
porque sinto isso comigo e agradeço muito por conseguir sentir a bênção de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com todos vocês. Assim seja. Eu não tenho nada pra dizer. Você parece num momento até saber tudo que eu estou sentindo. E veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, longe sim, mas por te amar sinto que está perto de mim. Quero estar assim pra sempre. Não importa o tempo aonde for, eu vou levar comigo sempre o seu amor, sentir o seu calor pra sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos